Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui junto do Ponto e Vírgula Caruaru para fazer um momento especial, uma live maravilhosa, certo? Com a nossa Karina Okajima Fukimitsu. Então, quero desejar a todos já que sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live é prevenção, pós-venção de suicídio, acolhimento, tá certo? E nós vamos trazer a nossa querida Karina, que já está aqui acenando pra gente. Seja bem-vinda, minha querida. Tá? Eu sou vice-coordenadora do Grupo Ponto e Vírgula e estou aqui para a gente ter uma conversa hoje maravilhosa de acolhimento, de prevenção e pós-venção. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a Karina para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Bem-vindo, pessoal. Fabiana, Daniela, sejam bem-vindos. Olá, querida Karina. Aí eu tô começando bastante emocionada e arrepiada. É muita energia boa. Já desde ontem com Também os estamos. presentes de vocês, olha aqui, coloquei aqui, separei inclusive, olha, vocês me Ai, deram que aqui. lindo. Aí, olha o que eu fiz, ó, que vocês também me Olha que mandaram. ambiente lindo, gente. Eu Maravilhoso, recebi obrigada. as flores que eu mais gosto. Eu adoro astromélia e só tenho que agradecer. Olha, gente, olha que coisa linda. E hoje de manhã eu separei também os girassóis. É maravilhoso ter uma receptividade, um acolhimento e um carinho de vocês do ponto e vírgula. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar com vocês. E de estar com você, porque a gente já Obrigada. tem se falado, né, algumas semanas e só amor, viu? Só agradeço. Que bom. Nós que agradecemos você pela sua disponibilidade, por estar se colocando à disposição de conversar conosco, né? Estamos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos, na mesma causa, né? Escolhemos girassol porque vemos que você tem realmente uma alma de girassol. É uma pessoa iluminada, é uma pessoa que nos traz luz, né? Que está aí na luta em favor da vida. Então, eu quero desejar muito, seja muito bem-vinda. O Ponto e Vírgula Caruaru lhe acolhe de braços abertos. Né? Sinta-se abraçada nesse momento. Eu abraço vocês também, gente, e todos que estão aqui conosco nessa manhã, podendo, é emocionante mesmo, né? Podendo a gente se agregar, e você falou bem, sabe? A gente está tão distante fisicamente, mas é possível que a gente possa estar muito juntinho, né? Essa emoção que você também está sentindo, eu estou aqui de pertinho sentindo e acolhendo a todos que estão aqui conosco nesse momento tão especial. Então, gente, eu quero apresentar para vocês a Karina, para quem não conhece, que é a doutora Karina Okajima Fukimitsu. Não é isso? Fukimitsu. Fukumitsu. Esse nome é Isso. complicado, né? É. Me chama E de aí, Karina que tá certo. vou chamando de Karina, tá certo? Doutora, porque PhD a gente tem que chamar de doutora, não é isso? E a gente, como foi que a gente descobriu a Karina, como é que a gente chegou até você? Né? Eu sou vice-coordenadora do grupo. O grupo Ponto e Vírgula atua em Caruaru desde 2016, por ideia do Beto Moura. Ele teve a iniciativa de falar, informar sobre o suicídio, sobre os dados estatísticos, chamou um grupo de amigos para falar da importância de informar a todos do cuidado com o outro, né? De prevenir, de olhar para o outro, de ter esse carinho do acolhimento, da depressão, da pessoa que tem a ideação suicida, de estar ali nesse acolhimento. Então, surgiu em 2016, apenas 7 pessoas participaram, pouquíssimas pessoas. No ano seguinte, Beto não quis mais continuar, achou que não ia dar certo. E aí eu peguei no pé de Beto, participei do primeiro encontro, eu disse, não, Beto, a gente tem que seguir sim, né? E seguimos. E aí fizemos diversos eventos já aqui em Caruaru, de acolhimento, de informações, de palestras. E fiz minha pós-graduação, sou assistente social de formação, e escolhi fazer a pós-graduação em serviço social e políticas públicas, gestão em políticas públicas. E fiz meu artigo voltado para a prevenção do suicídio, trazendo um pouco da história do ponto e vírgula e desenvolvendo um pouco essa questão da informação mesmo. E aí a gente ficava meio sem saber o que fazer, né? E aí eu comecei a pesquisar autores que falassem sobre, e aí chegamos até a Karina. E quando eu conheci toda a sua história, a trajetória desse Beto, a gente precisa
adquirir os livros, e a gente foi montando nossa biblioteca, tá? A gente está de pouquinho aqui construindo a nossa biblioteca com os livros da doutora Karina. E me encantei com o livro do programa Raise, porque parece demais com a nossa trajetória de trabalho, e também com os sobreviventes, né, enlutados por suicídio, que no capítulo 6 vem tratar sobre políticas públicas. Então, foi aí onde a gente foi se debruçar um pouco nos estudos. E eu queria que agora você falasse para a gente um pouquinho sobre quem é você, sobre sua história e sobre como a gente chegou no programa, nos livros, para que a gente pudesse se deliciar agora com todo o seu conhecimento. Olha, Catiane, para mim realmente é um privilégio, ainda bem que você pegou no pé do Beto, e tem uma característica de ser uma pessoa muito carismática, muito acolhedora, né? E ainda bem que você retomou esse projeto, esse trabalho lindo que vocês têm desempenhado desde 2016. Eu fico muito orgulhosa. O ano passado, inclusive, vocês me convidaram para fazer uma live. Eu estava absolutamente comprometida com o meu tempo, eu recusei, e a partir desse momento o Beto começou a participar de um jeito muito atencioso e carinhoso das minhas lives. Então, eu tenho 3 pessoas que eu quero agradecer muito, que é o Beto, né, a Débora de Marco e a Gabriela Mello. Esses 3 sempre foram os meus parceiros, principalmente do ano passado, e que foram me acompanhando. E aí, com mais conhecimento do Beto, porque antes eu o chamava de ponto e vírgula, até porque ele aparecia como ponto e vírgula, eu falava, ponto e vírgula, qual que é o teu nome? Até que eu comecei a ficar encantada com esse desprendimento, com essa dedicação e com o acompanhamento. Que é assim que eu acredito que o trabalho de vocês tem acontecido. Porque quando você fala, eu peguei no pé para o Beto não desistir, né? Eu acho que é isso que os amigos fazem, é isso que os girassóis, né, têm essa missão e esse chamado da gente convocar, né? Porque muitas vezes, e eu posso falar assim, eu tive ajuda de muitas pessoas, e eu posso falar que o Beto foi uma dessas pessoas, juntamente com essa, né, com a Débora, com a Gabriela e com todas as outras pessoas, Fátima Martuccelli, tem outras pessoas preciosas que fizeram com que eu não desistisse. E eu estou falando tudo isso porque esses 2 livros que você cita foram momentos em que eu quase desisti. E eu tive uma certa ideia de que eu nunca conseguiria fechá-los, porque esses 2 livros são o resultado do meu pós-doutorado. E quando eu tive a inflamação cerebral, eu estava no meio do pós-doutorado. Eu estava vivendo todo o tsunami existencial, que por isso que hoje em dia eu trago a ideia e aproximei a ideia de ser o suicídio, né, um tsunami existencial. Porque eu estava vivendo visceralmente aquilo que eu estava me propondo a estudar no pós-doutorado: cuidados e intervenções aos sobreviventes enlutados por suicídio. Então, hoje em dia, eu utilizo muito mais a palavra enlutados do que sobreviventes. Eu tenho essa preferência. No entanto, é uma recomendação do Schneidman, que ele realmente é o guia dos meus estudos, né? A pessoa que eu estudo bastante, porque é dele esta ideia, primeiro, da gente fazer pós-vention. Pós-vention é um termo que ele cunhou, é uma oferta dele, dos estudos dele, que é um estudioso em prevenção do suicídio, e ele começa a trazer essa proposição do pós-vention, ou seja, que aqui no Brasil foi traduzido como pós-venção. Eu pego no pé de muitas pessoas que colocam pós-venção com acento, né? Porque assim, não é só uma simplicidade, eu acho que é um jeito da gente começar a fazer uma linguagem do campo da suicidologia, que eu acho que é importante. Então, eu coloco pós-venção como uma tradução desse termo que foi cunhado e criado pelo Schneidman, que ele começa a trazer a ideia do quanto é necessário a que a gente ofereça um espaço e ações que podem minimizar, se é que existe uma minimização, mas que a gente possa acolher. Eu gosto muito mais dessa ideia da gente minimizar e acolher os impactos de um suicídio, ou seja, de um tsunami existencial.
Então, sabe, Catiane, para mim foi muito importante, porque foi realmente no momento em que eu estava absolutamente sem forças emocionais, físicas e espirituais para eu poder retomar. Então, eu acho que a vida e essas pessoas têm sido, inclusive vocês que estão com esse projeto, eu vejo uma certa multiplicação de tudo que eu desejei, que é essa possibilidade da gente não ficar aguardando somente políticas públicas, mas ações de todos os cidadãos brasileiros para que a gente trabalhe sobre essa temática, a gente trabalhe despertando a atenção, né, de que é necessário a gente falar sobre tudo, sobre o sofrimento existencial. Né? Eu não trabalho para diminuir os números do suicídio. Né? Você fala, como não, Karina? Porque eu acho que isso é muita onipotência. Eu parei de ficar querendo brigar contra uma coisa que é inevitável. O que eu trabalho é na condição de favorecer, e eu acho que as políticas públicas deveriam estar com esse tipo de pensamento, que a gente não vai para combater a morte, porque isso é inevitável. Mas quando a gente consegue entender que a gente precisa promover ações, e essas ações que valorizem a vida, que façam com que as pessoas possam se sentir acolhidas, que as pessoas possam se sentir não mais uma no mundo, né? Mas mais uma pessoa importante no mundo e na existência. Então, isso que você fez com Beto foi o que eu recebi de muitas pessoas, inclusive de institutos como o Ponto e Vírgula, tá? Que me fazem continuar diariamente com essa leitura de que eu não vou ser onipotente para combater a morte. Isso eu também aprendi com um pessoal do. Ai, gente, eu esqueci. Gabriela, você me ajuda? Como é que é aquela live que eu fiz daquele pessoal de Franca? Meu Deus do céu, peço perdão do Jamil e da Suzy. Se eles estiverem aqui, vocês colocam nomes, né? Porque isso eu acho que é importante a gente fazer. Quanto mais a gente puder, né, ame sua vida, eu acho que é isso, né? Que também é um outro projeto que eles têm, né? Que eu fiz uma live há pouco tempo. E eu falei Isso, a para Gabriela colocou. Ame ame sua sua vida, isso vida, mesmo. pronto, olha só, eu não tô tão lesa assim. Eu falei para Gabi há pouco tempo que assim, eu fiz um exercício hoje de manhã que eu nadei e eu fiquei lesa por causa da inflamação cerebral, assim, quando eu ativo alguns movimentos, meu cérebro fica devagar, entendeu? Mas ainda bem que eu lembrei, né, Gabi? Ainda bem. Então, é isso que eu faço. Eu entendo assim o quanto que a gente pode realmente se apropriar desses apoios, sabe? E é isso que eu quero fazer. Cada vez mais eu quero ser madrinha de projetos, eu quero incentivar esse tipo de ações. E é isso que eu coloquei principalmente nesses 2 livros. Né, para não virar um livro só, porque o meu relatório do pós-doutorado, quando eu consegui terminá-lo, né, resultou em 400 e poucas páginas. Ficou imenso, assim como tudo que eu faço. Eu não faço nada pequeno, né? É assim, eu sou exagerada no sentido de ser muito intensa, porque eu quero fazer a coisa acontecer. E a vitalidade retomou para minha vida, e eu achei isso interessante, porque no processo de inflamação cerebral, eu realmente tive o maior caos existencial que eu posso falar até agora. Eu não sei se eu terei outros, espero que não, mas isso não diz respeito ao meu controle. Isso diz respeito à ideia de que é muito bacana eu ver que 7 anos depois eu estou aqui para contar a história. Estou aqui para falar para vocês assim, olha, aquilo que eu imaginei que eu nunca conseguiria, né, me recuperar, eu nunca conseguiria passar, eu nunca conseguiria cicatrizar no sentido de que não está mais em carne viva. Hoje em dia eu realmente não tenho o medo e o pavor e o pânico que eu tive durante a inflamação cerebral. Você imagina, né, Catina? Assim, no meio do pós-doutorado, quando eu fiz a minha última entrevista, que muitas delas estão nesse livro Sobreviventes Enlutados por Suicídio, eu fiz a minha última entrevista, né? E eu sempre fui muito ansiosa. Eu estava lá no pós-doc, eu recebi
bolsa pela CAPES PND, que é o programa de jovens pesquisadores. Naquela época eu me sentia mais jovem do que hoje, né? E aí, assim, foi muito interessante porque eu recebi todo esse auxílio, inclusive da Maria Júlia Kovacs, que já era minha orientadora do doutorado em 2013, e no final de 2013 ela me mandou esse e-mail contando que a USP tinha recebido da CAPES a primeira bolsa da CAPES, né, de agência de fomentos, que estava incentivando as pessoas a fazerem o pós-doc. E aí, então, Júlia falou assim, Karina, eu gostaria de saber se você tem interesse, porque eu gostaria de te incentivar a participar do concurso que foi aberto. Então, isso quer dizer, você vai precisar submeter um projeto, e aí isso vai passar pela congregação, e aí, se for aprovado, eu tenho muito interesse em continuar a te orientar. Quer dizer, para mim, isso aí é um sonho, né? Porque Maria Júlia Kovacs é um nome, né? Que não é só um nome, é uma pessoa que se tornou. Hoje em dia, ela me coloca a alcunha de filhota e eu a chamo de mames, né, nos bastidores e em alguns eventos que a gente participa, porque, assim, é todo esse apoio que você pôde oferecer para o Beto. O que eu estou tentando ressaltar é, assim, como é importante a gente ter alguém para se amparar. Como é importante a gente saber que a gente pode contar com pessoas, né? E que isso é o que mais beneficia todo o trabalho do campo da prevenção e da pós-venção. Bom, eu prestei o concurso, passei em primeiro lugar, pedi a licença sem remuneração na instituição que eu dava aula. Eu estava dando aula na graduação de psicologia numa instituição particular. E aí eu pedi, porque eu não estava pronta para pedir demissão, com a ideia de que eu voltaria em 2 anos, porque esse era o prazo, né, que eu teria de bolsa e também que eu teria, né, para ter essa licença sem remuneração nessa instituição. Bom, a vida não é do jeito que a gente quer. No ano seguinte eu entro às pressas, né, com essa inflamação cerebral. E aí, Katina, para mim realmente foi um momento de muita provação. E eu acho que quando a vida nos coloca com situações limites, com situações das quais a gente começa a duvidar da nossa capacidade, né, daquilo que a gente chama de resiliência, e eu sei que resiliência é um termo da física, mas assim, a resiliência também, eu gosto bastante dessa ideia de que aquele objeto que estava daquele jeitinho, ele tem uma certa expansão, e foi assim, né, que eu percebo hoje, não naquele momento de desespero, não naquele momento que eu estava enfrentando a ferida, né? Mas hoje eu percebo que bom que eu consegui resistir e não desistir. E é isso que eu trabalho com as pessoas. Esses 2 livros, eles têm muito esse tom de gerenciamento de crise, só que o gerenciamento de crise só é possível quando a gente aprende a reverenciar a nossa dor. Aí você fala, Karina, o que é isso? Reverenciar a nossa dor, enquanto o que eu mais quero, né, é me livrar da dor. Da dor. Né? E eu falo, não, a melhor forma de você se livrar da dor é você olhar para ela. A maior e melhor forma de você percorrer um caminho para você se ver livre do teu sofrimento é reverenciando que nada é por acaso, entendendo que aos poucos você vai ter ajustamentos criativos necessários para você se virar nos 30, para você ter ajustamentos criativos, para você dar respostas. E não são as melhores respostas, e não são as melhores, né, respostas no sentido de serem perfeitas, porque a gente tem uma utopia de pensar que todas as vezes que a gente faz uma escolha, a gente vai acertar. Engano seu. A gente não acerta nas nossas escolhas, a gente tenta. E o que eu acho bacana é você acreditar que a cada dia você tem uma nova possibilidade. E se não está dando certo, né, senta, balança, respira para você continuar em outro momento. Às vezes a gente é É, muito afoito, né? Acho que eu falei é. muito
muito, eu quero falar aqui, vou Ah, eu trazer adoro. para você Adoro falar ficar te também. ouvindo. Fica aqui, fica tranquila. Quando você traz essa dor, né? E aí eu começo a entender da seguinte forma: é na dor que a gente se ressignifica. Quando a gente começa a olhar, às vezes, a nossa dor, como você disse, olhar para a dor, a partir dali a gente aprende, né? E aí a gente, com essa dor, a gente faz coisas que a gente não imaginava, são inalcançáveis. Né? Quando eu comecei a me dedicar e a dizer, não, eu quero que o ponto e vírgula continue, o ponto e vírgula chegou na minha vida, a ideia do Beto chegou de forma, em um momento muito difícil da minha vida. Né? E eu disse, é preciso que as pessoas entendam, né, que depressão não é frescura, que depressão é doença, que precisa ser encarada, que precisa ter um apoio, que precisa ter um acolhimento. Então, é na dor realmente que a cura acontece, que a coisa vem de uma outra forma, que você começa a ver com outros olhos e que você começa a ressignificar tudo, né? Começa, de fato, a impulsionar outras coisas que são positivas. E na dor você não consegue enxergar, mas quando passa, como você disse, depois, hoje eu consigo ver lá atrás, né, o que fez na minha vida, né? E o quanto isso fez você crescer, fez você trazer para a gente tantas coisas maravilhosas. Né? Hoje a gente se delicia lendo os livros, uma leitura gostosa, uma fala acessível, né? Não é aquela coisa tão acadêmica que as pessoas não conseguem atingir ou conseguem alcançar, mas é uma fala muito leve, muito suave. Todo mundo consegue ler, consegue entender, consegue trazer para a sua vida aquelas suas palavras. Né? Se tem vida, tem jeito. E a gente vai pegando essas frasezinhas e vai guardando ali no coração da gente, e a gente vai encaixando numa palestra, numa fala, numa live, porque vai ficando, né? Essas falinhas que você traz para a gente, essas pequenas frases de dizer que se tem vida tem jeito, que a gente tem que estar ali seguindo em frente. Então, são coisas que você traz nos livros, são coisas que você traz para a gente, que nos fortalecem. E aí, quando você falou que o programa Raise você fez em meio a esse turbulhão de emoções, em meio a essas coisas todas que aconteceram na tua vida, o que me chamou a atenção no programa Waze é que a gente aqui trabalha também em escolas. Inclusive a professora Liana Raquel está aí nos assistindo. A gente fez um trabalho na escola em que ela atua, no Arnaldo Assunção, aqui em Caruaru, onde havia um índice alto de jovens adolescentes que estavam em automutilação, que estavam nesse processo bem doloroso e a escola não sabia o que fazer. Então, como é que o ponto e vírgula agiu? Né? A gente pensou, planejou, e hoje eu começo a ver com outros olhos o planejamento, depois que eu conheci o programa Waze. Então, é algo que vai nos acrescentando, né? Então, a gente foi lá, a gente tem parceria com instituições de psicologia aqui de Caruaru, universidades, onde a gente faz o seguinte, a gente faz a palestra com os alunos, de forma muito dinâmica, muito lúdica. A gente leva palhacinhos do abraço, faz um acolhimento bem gostoso. Depois a gente pode mandar para você as fotos. É algo bem divertido, não é aquela coisa pesada. Então a gente leva música, leva os slides, brinca com eles, faz dinâmica e leva de forma muito leve a prevenção, o cuidado com o outro. Como olhar para o coleguinha do lado e ver se ele está necessitando de ajuda. Como a gente pode encaminhar ele, né? Como a gente pode direcionar ele para pedir ajuda. E a gente traz essa perspectiva. E depois que a gente faz esse momento, a gente tem uma equipe de psicólogos, né, alunos que são acompanhados de estagiários, que faz a escuta qualificada desses meninos, dessas meninas que querem conversar um pouco. E aí, quando eu vi o programa Raise, eu disse, gente, a gente fez, mas a gente poderia ter feito outra forma, né? Fortalecer primeiro os professores, os diretores, a equipe que está ali. E a gente foi primeiro para os alunos. Então, é algo que a gente traz como aprendizado. De na próxima vez, né, a gente já ter aí o programa Raise como referência e trabalhar primeiro a equipe, fortalecer essa equipe para dar esse suporte depois para esses meninos e meninas que estão lá nessas escolas. Né? Então, a gente agradece demais isso que você trouxe para a gente, porque só engrandece e só acrescenta, né, nos trabalhos de prevenção e pós-venção. Olha só, eu acho muito bacana que você já tem utilizado essa ferramenta. Na verdade, o programa é um conjunto de ações que é feito, e eu coloquei aqui, o pessoal estava perguntando, né? Inicialmente, quando eu comecei a lançar o programa Raise, as pessoas falam programa Raiz, né? Porque, lógico, né? As pessoas não sabem que eu estou falando de um termo, porque todas as minhas referências, né, foram muito. Porque eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, então, desde que
que eu fui para os Estados Unidos em 99, fiquei até 2001, onde eu fiz esse mestrado, e eu fui arrecadando e juntando material para que eu pudesse trazer essa questão do enlutamento e da pós-venção. Tá? Então, assim, eu tenho muito material, porque lá eles, até porque o Schneidman, ele traz um estudo da Associação Americana de Suicidologia, e ele já vinha com esta proposta de estudar principalmente o luto por suicídio, falando que a pós-venção seria a prevenção de gerações futuras. Isso quer dizer que eu acho que isso é importante, porque o enlutado, ele é, né, enquadrado, ou pelo menos caracterizado, como fazendo parte de um grupo de vulnerabilidade. Bom, o RAISE, então, significa elevar. E o RAISE é um acrônimo. Acrônimo é quando a gente pega as letras, né, as primeiras letras e forma palavras. Então, RAISE, o R significa ressignificações. O A significa acolhimento. O I, integrativo, do sofrimento existencial. Portanto, um programa, um conjunto de ações destinados para que a gente pudesse ressignificar e acolher integralmente o sofrimento existencial. E eu acho muito bonito que vocês já estão atuando nesse programa. Porque o que você fala, Catiana, eu acho muito bonito realmente, porque você vai lá, faz palestras, né? Você traz a possibilidade de você ir com os palhacinhos, né? Os palhacinhos do abraço, como é que chama? Os palhacinhos do abraço, Pronto, dos palhacinhos do abraço. Eu também sou palhaça, né? Não só na vida, mas assim, eu sou a palhaça Kibô. Eu não sou engraçada, mas eu encontrei, e eu fazia antes pandemia, as visitas no servidor público junto com os meus amigos, né? Que a gente ia lá no servidor e eu entregava tsuru. Então, a minha filha falou assim, quando descobriu que eu era palhaço, falou assim, mãe, mas você não é nem um pouco engraçada. Eu falei, tá tudo certo, minha filha, eu entrego tsuru. Então, a minha graça é fazer coisas com papel. E aí, por que eu tô falando isso? Quando vocês vão com os palhacinhos do abraço, vocês vão com a possibilidade de arte, é vocês poderem ofertar um outro lado, a alternância da vida. Eu gosto muito, porque realmente eu acredito demais que a arte cura. No programa RAISE, eu também coloco que uma forma de você acolher integralmente o sofrimento humano é oferecer, né, momentos de luz, momentos em que a pessoa possa se sentir não só aprisionada pela escuridão que ela está vivendo, porque a gente sabe que a pessoa que principalmente se autolesiona, a pessoa que pensa em se matar, está em intenso sofrimento existencial. Então, a gente precisa sempre buscar levar, ou pelo menos ofertar a possibilidade dessa pessoa olhar para um outro foco. Eu não estou falando da gente distrair a pessoa de olhar para a própria ferida. Eu estou falando que existe uma necessidade da gente ofertar uma prática integrativa para entender que um ser humano é luz e sombra o tempo inteiro. É óbvio que todo processo autodestrutivo é aquele que vai chamar mais atenção. É óbvio que a primeira coisa, quando a gente é chamada, principalmente profissional, né, para ir para a escola, é como se a gente fosse chamado para resolver a situação. Um raiser, ou pelo menos uma pessoa que utiliza o programa RAISE, não pode estar enveredado, né, ou direcionado para essa ideia de que vai salvar vidas. Não salvamos vidas. Eu me formei em 1993 como psicóloga. Eu tinha ainda uma onipotência de salvar vidas. Eu fui ser psicóloga, inclusive, porque eu gostaria de mudar o cenário brasileiro para que tivesse uma conversa sobre prevenção do suicídio. Na época, eu estava absolutamente dedicada para a prevenção do suicídio. Bom, eu escrevo Suicídio Gestalt Terapia com o objetivo de despertar a atenção das lides acadêmicas para isso. O meu sonho de consumo era fazer isso que eu estou fazendo agora com vocês. Ter momentos de conversa para que a gente pudesse, né, trazer essa informação, porque eu acredito que a informação é uma forma de prevenção, sabe? É uma forma de trabalhos psicoeducativos, principalmente. Os meus livros são, né, escritos com um propósito, primeiro, de falar fácil.
eu fiz uma promessa para mim, que quando eu começasse a escrever, e se eu pudesse escrever e lecionar, né? Se eu pudesse ser professora universitária, que assim eu sou, se Deus me desse realmente essa dádiva de poder ter a palavra e utilizar a palavra, né? Com o objetivo de trazer e oferecer discernimento e discriminação para que as pessoas pudessem falar o que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu o faria de forma fácil. Tanto é que um dos maiores elogios que eu já recebi foi da Yolanda Cintrão Forghieri, que fez parte e foi assim a minha mentora, inclusive na fenomenologia. E Yolanda foi realmente um grande exemplo na minha vida. E ela fala na defesa do meu doutorado: Karina, você tem uma condição que eu gosto muito. Você fala fácil. O difícil é falar fácil. E isso, para mim, funcionou como um elogio, não no sentido de eu falar para vocês como arrogância, sabe? Eu estou trazendo que, assim, eu me proponho a falar fácil porque eu quero atingir sensibilidade e coração do outro. E a gente não fala isso colocando a teoria como anteparo. Eu não acredito, sabe, naquele que fala muito e que tenta mostrar que sabe muito e fala difícil, Uhum. porque aí a gente tem que procurar o dicionário para entender. Você fala, oi, eu emburreci, entendeu? Então, assim, minha proposta Falou, falou, eu não entendi nada, né? e aí você fala ainda achar que o cara é inteligente, né? Porque você fala. É, E aí pois isso é. é uma coisa que eu tenho, realmente é um preconceito, né? De pessoas que estão na academia e que usam a teoria para como vaidade, como recurso de vaidade para serem admirados, mas assim, o que adianta você ser admirado se ninguém te entende, entendeu? E como eu sou muito Verdade. carente, sabe? Eu sempre busquei ser entendida, compreendida nas minhas palavras, nas minhas atitudes, né? Então, assim, eu acho que tudo isso que você está trazendo, você começa a perceber depois que você vai com os trabalhos com os alunos, vocês mesmos começaram a perceber da importância de vocês fortalecerem as pessoas da escola. Isso é muito importante também, porque eu utilizo no programa Raise uma sequência. E essa sequência, a proposta que eu trago é de utilizar a metáfora da máscara de oxigênio, que a gente aprende lá, né, no avião, que, Isso. primeiro, normalmente, principalmente os diretores de escola, como aconteceu no Colégio Bandeirantes, que eles me ajudaram a fazer uma contextualização brasileira em tudo aquilo que eu tinha escrito no relatório do pós-doutorado, é muito mais americanizado. Então, acho que a vida me deu esse presente no sentido de eu ressignificar, trazer novos significados, adotando uma coerência entre a versão brasileira e a versão americana que eu só tinha em teoria. Óbvio, eu não vivo na cultura americana, embora eu tenha vivido durante 3 anos da minha vida. Mas o meu negócio é Brasil, né? Eu tenho esse olhinho, eu sou neta de japoneses, mas eu amo o Brasil. Eu adoro essa miscigenação que acontece. Isso quer dizer que quando a direção do Colégio Bandeirantes me procurou no primeiro suicídio, né, eu falei assim, vamos fazer e utilizar uma metáfora que eu utilizo, que é a máscara de oxigênio. Eu vou convidá-los para vocês virem aqui no meu consultório. Quem vem? A direção, a coordenação e os orientadores pedagógicos primeiro. Por quê? Eu acredito que a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. E eu acredito que acolhimento só é feito quando você se sente à vontade por quem você é acolhido. Isso quer dizer, eu falei, bom, eu vou dar acolhimento. E quando eu falei para elas assim, vocês perceberam que vocês estão aqui, né? Porque vocês querem estratégias para acolher os alunos de vocês. Mas deixa eu falar para vocês, vocês são as pessoas que estão também em carne viva. Vocês se deram conta que vocês estão em sofrimento? Quando eu falei isso, todas, porque foram 25 mulheres lá no meu consultório, fizeram isso. Algumas puderam chorar, algumas puderam falar, eu não sei o que fazer. Eu falo, estranho seria se vocês soubessem o que fazer. Então a gente vai começar o acolhimento por vocês.
eu preciso acolhê-las. E eu só agradeço, e é isso que a gente faz no Instituto Sede Sapiens, no Núcleo de Assistência Social, no grupo de enlutados por suicídio. Porque acolhimento se faz pedindo licença para que as pessoas possam compartilhar as dores delas. E dor é uma coisa tão íntima e tão necessária de ter espaço e de ser reverenciado como uma condição, inclusive, que vai fazer com que essa pessoa, a partir do momento em que ela olha para a própria dor, ela vai conseguir fazer a travessia dela. E a travessia não sei quando termina. A travessia é saber que ela não está sozinha, né, naquele sofrimento. Então, isso tudo é o que eu me proponho nos 2 livros, principalmente. Porque quando eu falo em cuidados e intervenções aos sobreviventes e enlutados, né, por suicídio, que eu chamo os meus enlutados por suicídio, e os meus, quando eu falo, não é né, por ser possessiva, é pelo amor que eu tenho. Eu amo, reverencio esse tema. E sabe, assim, realmente eu tenho uma amiga que é a Fátima Martuccelli, que ela fala, minha amiga, você foi a escolhida, sabe? E eu adoro ouvir isso, porque a cada dia isso faz com que eu não desista. Quando eu falo eu fui a escolhida, não realmente para assumir um lugar que não tenho mais essa vaidade, mas a minha vaidade é para eu poder acolher, sabe? Então, assim, eu trato muito bem, eu como se fossem meus filhos, os enlutados por suicídio, são as minhas teteias, que se eu tive bônus de tempo, é realmente para que eu possa acolher essas pessoas, né? Acolher e dar Esse seu ser lugar. escolhida, né? Ser escolhida, trazer essas pessoas a colocarem o seu sentimento para fora, porque a gente percebe que o enlutado, ele é excluído na sociedade. Então, a pessoa que perde a pessoa por suicídio, todo mundo foca no ato, no que aconteceu, e esquece os que estão ao redor, os que estão passando por aquela situação. E aí todo mundo não quer mais falar sobre, né? Porque parece que quando fala sobre, está cometendo um erro terrível. E quando você diz temos que acolher, né? E aí isso nos ensina também como grupo ponto e vírgula, porque até então a gente não trabalhava a pós-venção. A gente sempre trabalhava a prevenção. A gente discutia muito a prevenção. E depois que a gente conheceu, né, as suas falas, que a gente vem aí trabalhando nos grupos de estudo, e a gente vem se aproximando dos seus pensamentos, das suas ideias, a gente está começando a trabalhar e a pensar, depois de pós-pandemia, né, na questão da pós-venção mesmo, dos grupos de pós-venção, de como é que a gente pode estar chegando junto aos enlutados. E isso é muito bom. Quando sua amiga diz que você é escolhida, é porque de fato você tem feito a diferença, né? Brasil afora, mundo afora, tem sido realmente referência. Porque a gente começou com muita boa vontade do acolhimento, do querer estar junto, mas sem muito conhecimento do que fazer. Então, tem a boa vontade, mas a gente não tinha toda a teoria, todo o embasamento que pudesse nos levar, né? E aí a gente também traz muita a questão aqui, eu não sei se no Sul é dessa forma, mas aqui no Nordeste é muito trabalhada a questão de que quem trabalha com prevenção e pós-venção é psicólogo. Quem trabalha com depressão é psicólogos, né? Então, muita gente me questionava, Catiane, por que tu é assistente social e se interessasse por essa temática, né? O que é que isso tem a ver contigo? E é de suma importância a gente ter esse diálogo de assistente social e psicólogo para poder conversar sobre essa temática e dizer que isso é de todos, né? Isso é de todos. E não é preciso ter um nível superior, não é preciso ter feito segundo grau, não é preciso ter um curso técnico. É preciso ter boa vontade, ter coração aberto e querer acolher. Nossa, Né? E querer olhar no olho do outro, querer cuidar. Eu acho que independe dessas questões acadêmicas, independe do nível de status social, independe de qualquer outra coisa, depende apenas de nós, do querer acolher, né? Do querer olhar para o outro. Você falou tudo, sabe? E eu acho que independe da questão da profissão, sabe? Tanto esse é um paradigma que eu quis quebrar quando eu organizei, né, toda a proposta da pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Vou Que eu, fazer um dia, se pois Deus é, quiser, que eu eu vou sou para aí. coordenadora, porque eu queria chamar a atenção de
cidadãos, de pessoas que se preocupam com a temática. Então, como requisito você tem que ter graduação, ponto. Não é graduação em saúde, não é graduação. Então, eu tenho assistentes sociais, eu tenho advogados, eu tenho professores, eu tenho mães, eu tenho pais, eu tenho gente. Eu tenho psicólogos, médicos, sabe? E jornalistas, porque, inclusive, todo o corpo docente, eu tenho vários professores que têm várias profissões. Então, assim, eu tenho acreditado muito e apostado, sabe, Catiane, que a necessidade da gente promover acolhimento a esse sofrimento integrativo, né, sofrimento existencial, diz respeito a todo ser humano. Eu acho que dá para entender que se a gente acessa o nosso humanismo, se a gente acessa o nosso lado humano, é tudo o que a gente precisa, né? Então, assim, não existe uma condição, porque eu quero realmente quebrar esse paradigma que é só um psicólogo, né, ou um psiquiatra que pode fazer esse acolhimento, senão a gente está perdido. Porque, olha, né, infelizmente, no plano de políticas públicas, o sistema de saúde pública está extremamente, né, violentado, né? Quer dizer, assim, a gente não tem muito, está prejudicado. Então, Violentado e adoecido, e né? adoecido, E aí eu fico isso. pensando nessa pandemia, tudo que tem sendo trabalhado, vivenciado com esses profissionais de saúde, o quanto estão adoecidos, Exato. né? E o quanto estão gritando por ajuda, por acolhimento, de fato. Quantas Olha que coisas o, presenciaram, quantas coisas vivenciaram, olha né? que o Gustavo colocou, olha que lindo. É isso, toda alma pode ouvir outra alma. E outra, toda alma ferida sabe o lugar de vulnerabilidade que já se viu e já se encontrou. E sabe, então, que o que mais importa quando a gente está ferido é a gente receber esse acolhimento. Então, isso que o Gustavo trouxe, sabe, é genial, porque é isso que a gente quer falar. Eu sou psicóloga, você é assistente social, mas antes de tudo, existem pessoas que se comprometem, inclusive, em olhar para o próprio sofrimento e oferecer um espaço para que você possa escutar o sofrimento do outro. Gente, isso é lindo, sabe? Porque é isso, a prevenção é dever e é prática diária e é dever de todos nós. Se você já viveu em lugares, sabe, de dor, se você já viveu, e isso é possível, a gente também ter a possibilidade de imaginar que a morte seria uma solução. Porque é uma das coisas que eu mais falo. Primeiro, o suicídio é uma morte, né? Só que é uma morte trágica e que faz com que a gente paralise a nossa alma, inclusive pela morte de quem, né, partiu pelo suicídio. Isso quer dizer que muitas vezes a gente vai precisar acessar, não sei que tipo de força, por isso que eu escolhi estudar o luto por suicídio, porque é uma dor sem nome. É uma dor que você fica tão absolutamente fragmentado que tem horas, e por isso que eu desenvolvo a pergunta no doutorado, quem mata quem quando o suicídio acontece? Meu Deus, o que eu vejo de pessoas extraindo flor de pedra, né? Vivendo uma situação de vulnerabilidade, vivendo um ceticismo, se de repente ele vai sair desse limbo. E aí, então, eu tenho acompanhado um processo de luto que cada vez mais eu tenho falado não tem final. O processo de luto não é alguma coisa de começo, meio e fim. O processo de luto, né, é uma possibilidade de você se restaurar na vida e você se resgatar na tua existência. É você entender que você, apesar da dor e do grande sofrimento e apesar da, né, grande ferida aberta, você vai ter condições de fazer essa travessia. E eu não falo para a pessoa, você vai sair dessa. Porque eu acho que assim, absolutamente, porque eu acompanho mães e pais, por exemplo, que perderam. Como é que você vai falar, sai dessa? O que você não quer é sair disso, né? Mas você vai fazer a tua travessia acompanhando e encontrando um outro jeito de manter teu filho, essa pessoa que partiu, né, dentro de você. E é isso, sabe, que eu tenho me proposto a fazer, principalmente no grupo de enlutados,
a não incentivar que as pessoas saiam do luto, pelo contrário, é que elas encontrem no luto a capacidade delas responderem às situações difíceis. É honrar a vida de quem partiu. É não esquecer que existiu uma história. E aí eu fico bastante emocionada com isso. Porque, assim, as pessoas imaginam que o processo de luto vai ter cura e não vai. Né? A gente não cura das nossas dores, a gente cicatriza. E assim, a cicatriz é muito linda, né? Porque a cicatriz é a nossa possibilidade de entender que passou, não a dor, mas passou aquele medo de que nunca passaria. Cicatrizou, e aí Verdade. a gente vai encontrando outros lugares para os nossos sofrimentos, né, Catiane? Quando você traz para a gente, em cada relato, né, em cada história de cada enlutado, de cada dor, e aí tem histórias que a gente se arrepia mesmo, que a gente diz assim, poxa, como foi, né, para essa pessoa passar por isso? Então, assim, vem a questão da culpa, vem a questão do entender por quê, né? Qual o motivo, o que foi que eu deixei de fazer, onde foi que eu não ajudei. Então, são tantos questionamentos que essas pessoas carregam, são tantas dores, são tantos porquês, é tanto sentimento de culpa, né? E passar por isso, e passar por essas pessoas, e fingir que nada aconteceu, ou apontar para essas pessoas e dizer, não, foi por causa de uma separação, foi por causa desse motivo. Então, infelizmente, a sociedade ela está muito adoecida nessa perspectiva de culpar, de julgar, de apontar, né? E a falta de empatia dessa situação. Mas aí, eu achei interessante uma fala que você traz no programa Raise, no livro, na página 77, que você diz que o mal do século não é empatia, mas é a falta de acolhimento, né? E isso eu fiquei pensando, a falta de acolhimento ao sofrimento humano, que a gente trabalha tanto essa questão da falta de empatia, e quando você trouxe essa fala, né, a falta de acolhimento, eu repensei, eu disse, realmente, nós não temos mais o cuidado desse acolhimento humano. A empatia, ela é algo de você se colocar na situação do outro, tentar entender. Mas eu não vou entender. Eu me colocando no teu lugar, eu não vou entender a tua dor, eu não estou sentindo, Perfeito. né? Mas a partir do momento em que eu te acolho, e eu digo, estou aqui, conta comigo, vamos juntos, né? Eu consigo compreender que a minha dor, ela está sendo acolhida, ela está sendo aceita. Você não entende minha dor porque você não está vivenciando, mas você me acolhe. E eu achei isso muito bonito. E eu queria dizer assim, o que é que você diz para a gente, né, sobre essa sua fala de acolhimento? O que é que você traz para a gente, para todos que estão nos ouvindo agora? Quando eu escrevi essa frase, eu me referenciei com um autor que se chama Martin Buber. Ele propõe a relação dialógica e ele faz uma crítica, ou pelo menos uma consideração a respeito do termo empatia. Empatia, ele fala, nunca a gente consegue ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é do outro. E ele propõe que, em vez de empatia, a gente utilize aquilo que ele traz como possibilidade de presença incondicional. Ou seja, se o outro está na lama, você vai na lama com ele e fala, olha, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui com você. E é esta ideia que me agrada muito, porque por isso que eu também, né, em cima desta ideia do Martin Buber, que eu comecei a trazer a frase: o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Então, eu nunca vou conseguir entender o lugar do outro, porque o lugar do outro é do outro. Muitas vezes eu, inclusive, não entro no meu próprio lugar, que esse é o processo de morrência Exato. acontecendo, e que, por medo de eu enfrentar aquilo que eu antecipo como sofrimento. Agora, o acolhimento é possível, porque eu também tenho uma frase que eu falo: o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Quando eu falo isso, e como eu sempre vivi, né, em solo fragmentado, minha vida inteira, por mais que eu não quisesse, essa foi a minha realidade. E aí eu falava assim, o que eu posso colocar como cimento? Porque, olha, se fosse por mim, se a vida fosse do jeito que eu queria, com certeza eu ia andar em asfaltos, assim, lisinhos, sabe? Mas eu sempre andei em asfalto truncadinho, né? Então eu sempre ia procurando onde que era mais seguro para mim.
E aí, então, por isso, Catiane, que eu criei essa ideia do acolhimento, porque o acolhimento é esse cimento que a gente coloca. E acolhimento vem de colo, né? E assim, quem de nós nunca pensou numa situação em que você esteve em vulnerabilidade, em grande sofrimento, você falou assim, gente, tudo o que eu queria é estar um colinho, né, num colinho. Sei lá, às vezes a gente pensa nisso. Por quê? Porque o ventre materno, querendo ou não, foi o lugar, teoricamente, mais seguro que nós estivemos. Porque, olha, também a gente queria comer, a mamãe comia pela gente também. Era uma mamata, né? Quando você estava lá dentro da tua mãe, querendo ou não, vinha comida. Você não sofria, né? Só que você também não se Né? desenvolvia. E aí chegou um momento que você precisou sair da tua mãe, obviamente, no parto. Esse é a consagração da separação. E aí eu penso, isso eu aprendi com um autor chamado Le Boyer, que ele traz um livro lindíssimo, que ele fala Nascer Sorrindo. Só que o Le Boyer, ele fala assim, o quanto esse parto, essa forma de você sair da tua mãe também é traumático. Porque é um primeiro momento em que você precisa começar a entender que nasceu um ser que vai precisar buscar desenvolver o autossuporte. Ou seja, o meu autoapoio, eu vou precisar lidar, né, com as minhas próprias necessidades. O colo é a possibilidade de você voltar para a sensação de que você não precisa fazer mais nada que as pessoas vão fazer por você. E isso, em alguns momentos, principalmente de dor, é muito necessário. Então, por isso que eu falo que muitas vezes um enlutado não é que ele não saiba, é que ele está tão em sofrimento que ele não vislumbra alternativas e aí ele precisa desse heterossuporte, apoio externo, para que ofereça colo o suficiente para ele continuar. E aí, então, eu acho muito importante, porque o que é colo? É você não querer tirar a pessoa do sofrimento dela. Isso é desrespeito. Sabe o que é colo? É falar, eu estou aqui com você. Eu não quero te tirar deste lugar. A maior parte dos acompanhamentos que eu faço, psicoterapia de luto, com os meus pacientes, clientes, tá? É poder ajudá-los a confirmar os sentimentos que eles têm. Olha que interessante, porque eles querem sair rápido, até pela dor, né? Ninguém gosta de ficar, não é gostosinho. Você fala, não, eu tô sentindo isso, né? Tira de mim. Eu falo, eu não vou tirar. Nós vamos passear, né, juntos, fazer essa travessia juntos. E essa travessia, ela dói, né? Porque a gente não quer sentir dor. Na verdade, a Sim. gente sofre muito porque a gente não quer sentir dor. A gente quer passar pela vida sem sentir a dor. E a dor é algo nosso, é algo comum do ser humano. A gente não pode evitar. Terão traumas, terão desafios. Eu fiz terapia, às vezes parei um pouco, às vezes eu volto para a terapia, vou nesse percurso e a gente vai entendendo isso, né? Que essa dor é necessária para o nosso crescimento. Então, sair desse processo e ser acolhido e receber esse colo, e compreender que tem alguém conosco passando por essa dor, por esse processo junto, é algo que nos traz como é que eu posso dizer? Uma sensação de que eu não estou sozinho, a certeza de que tem alguém comigo, né? E muitas vezes, muitas pessoas não saem desse processo, não conseguem sair desse processo porque não se sentem só. As pessoas estão todas unidas dentro do mesmo ambiente familiar, mas não estão olhando para a dor do outro, não estão cuidando, não estão acolhendo, né? E isso tudo para a gente vem somente nos ensinar. Cada vez que você fala, a gente fica aqui assim encantado ouvindo você falar para horas falando, porque isso nos ensina muito, nos traz muito conteúdo, muita prática daquilo que você vivencia, para que a gente aprenda também a fazer isso aqui, né? Eu espero em breve ter você aqui conosco, a gente ter esse sonho de nos encontrarmos, ter o sonho de fazer após em suicidologia, já falei com você sobre isso. Tenho muita vontade, não sei se será possível esse ano, mas tenho muita vontade. Quem sabe não vem o curso para Caruaru, né? Que bacana. Acho que as coisas têm que acontecer do jeito que elas acontecem, né? E eu acho que a gente precisa ter uma certa ideia de que tudo que nos aconteceu não foi em vão, né? E a poder falar assim, tá tudo certo.
E quando eu falo tá tudo certo, não é de um jeito idealizado, mas assim, tá tudo certo, porque você pôde estar vivo aqui agora. E é isso, né? Eu acho que, assim, eu agradeço demais. Eu vi que o tempo tá se encerrando, senão a gente perde de gravar a É, live, né? eu vim olhando aqui, vim olhando. O Beto tá aqui pertinho, tá? O Beto tá me dando suporte. Oh, E eu meu vou Deus chamando o do Beto pra céu. lá, o Beto pra cá. Oh, E meu aí eu Beto. pedi, eu disse, vem cá. Me chama pelo telefone. Tá, eu vou chamar Beto aqui para ele também dar uma palavrinha conosco, né? Que falta tão pouquinho tempo, senão a gente não consegue conversar. É, Deixa eu tentar chamar o Beto, para ele entrar aqui com a gente também. Pronto, estou chamando ele. Porque esse Beto não ajuda, né? Me ajuda porque é muita emoção. e olha só, um dia o Beto teve um sonho. Um dia ele pensou em Olá, desistir. Catiane ajudou, que o Beto não desistisse. E a gente vai fazendo correntes do bem. Então, meu Beto, olha, a tua imagem não apareceu para mim, mas não? você já tem aparecido Tá muito carregando. para mim na minha vida. Só tenho que te agradecer por essa oportunidade. E aí você vai estendendo, porque as pessoas do ponto e vírgula começam a aparecer ou começam a ter notícias desse lindo projeto, desse trabalho de vocês, né? Vocês vão se tornando mais amigos, né, da minha vida, da minha parceria, da minha missão. Então, assim, eu só tenho que agradecer, meu querido. Ainda está carregando a tua imagem, né? A gente, a gente te escuta, Beto. Sim, Sim, perfeito. sim. Oh, meu Deus. Beto, as pessoas estão escrevendo que não conseguem te ouvir. Não estão conseguindo te ouvir. Beto, vem pra cá. Ainda a gente tem 3 minutos. Vem aqui, Beto. Vai do Vem lado cá. da Catiane e fica É, aqui, meu vocês estão me querido. ouvindo porque o fone descarregou. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Olha lá, Cheguei! olha lá, Beto, olha lá. Beto, você tem 2 minutos para a gente conseguir. Vai ser o suficiente, vai ser o suficiente. Eu estou com a presença de duas pessoas que fizeram parte da minha vida. Uma que não fez com que eu desistisse, e a outra que fez com que isso fosse possível, que é você, Karina, né? Porque sem a sua disponibilidade, sem o seu conhecimento teórico, a gente não estaria aqui hoje, com a propriedade que a gente tem. Então, quando a gente fala que a vida não é do jeito que a gente quer, ao mesmo tempo a gente diz assim, olha, tem o programa Raise, tem o sobrevivente de suicídio, e tem toda a sua história e todas as histórias das pessoas que estão conosco, né? Sejamos girassóis, porque no momento de nublado, do sol escondido, possamos olhar e virar para o outro e dizer assim, eu estou com você, não precisa desistir, tá? Então, Karina, sinta-se abraçada, amada, acolhida por todos nós. A emoção toma conta, já estou aqui emocionado, estou fugindo. E foi uma coisa que você me ensinou. Se sentir emoção, se emocione, porque você é humano. Grande abraço, Karina, e a todos. Coisa linda. Eu vou pedir, vem cá, Beto, vem cá. Vamos fazer, Cheguei. nós três vamos mandar, quando eu falar 1, 2, 3, vamos falar isso para todo mundo que está nos ouvindo. Eu estou aqui e não desista. Vamos lá?
Um, Vamos lá. dois, três. Eu Eu estou aqui e não não desisto. desista. Estamos aqui para você, por você. Vamos continuar nessa corrente do bem, nessa corrente do amor. Estou bastante emocionada e agradecida por estar com vocês, meus queridos. A emoção é muito. Emoção é nossa. Cheiro, 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 cheiro. Um cheiro, adoro esse termo, um cheiro. Um cheiro, um abraço, um carinho e um amor. Beijo. Até mais. Até, gente. Até. Não salva, não?